o que a gente pode fazer? Primeira coisa é consciência. A verdade é que o pior cenário é quando você não tem noção do que está acontecendo, né? Se você consegue ter noção do que está acontecendo, se você consegue pelo menos saber que o problema é um problema, você pode pensar sobre ele, pode raciocinar sobre ele, pode racionalizar essa situação, além de uma mera emoção que você às vezes não controla. Você não tem nem noção de que está te controlando. Saber o motivo disso é muito importante. Saber que isso vem de um medo, saber que a origem disso é um possível medo que, nossa, eu estou com dificuldade de lidar com a pressão, a expectativa. Meu pai sempre me pergunta se eu estou indo bem, se está indo bem, e às vezes nem é por uma pressão realmente. A pessoa nem está pressionando, mas é um cuidado que tem, mas que para nós se traduz no tipo, pô, como é que eu vou falar de novo para meu pai que eu fui reprovado e não deu para passar, e caraca, e já estou aí há um ano, dois, sei lá. Então, às vezes é uma pressão que nós nos colocamos pelo simples, e as pessoas externas, na verdade, estão ali tentando, eventualmente, até ajudar, saber como é que está, mas a gente se cobra, né? É natural, eu entendo e eu passei por isso tudo. Mas é importante também que você compreenda o tipo de medo. Qual é esse medo que está te afetando? O que te causa? O que influencia aí nos estudos? Será que isso está gerando uma desmotivação? Será que está gerando para você ansiedade? Será que está afetando sua atenção? Será que está gerando uma paralisia e você tem dias que fica ali e não consegue sair do lugar? Como é que isso afeta a tua vida? Porque isso, de uma forma geral, está afetando a sua vida, porque quanto menos você avança nos estudos, mais distante provavelmente vai ficar a sua aprovação. Será que isso não vai afetar demais os seus objetivos da vida? Será que, poxa, e digo isso pela minha experiência, né? Eu estudei, vocês sabem disso, eu me esforcei absurdamente para lidar com essas situações e estudar por apenas 14 meses, porque eu sabia que, putz, cara, passa muito disso, é extremamente cansativo, extremamente difícil mesmo de lidar. Ficar 2, 3, 4 anos nessa pegada, putz, é muito difícil. Então, eu quis fazer de forma intensa mesmo para ser rápido. Mas nem todo mundo pode ou consegue fazer isso. Então, tem que saber lidar de outras formas para poder aguentar por mais tempo essa situação que eventualmente te afeta. Tá? É importante direcionar esforços. Por exemplo, se você tem alguma coisa relacionada a distrações, você gasta muito tempo lendo, né, notícias na internet, gasta muito tempo em redes sociais, gasta muito tempo, trocando ideia com outras pessoas, gasta muito tempo com atividades que eu te convido a voltar lá na aula de gestão de tempo, cara, isso é importante para você saber o que são atividades importantes, urgentes e como lidar com cada uma delas. Poxa, é importante que você lide seriamente com as suas distrações, o tempo que você tem. O concurseiro sempre fala para mim, professor, eu queria que o dia tivesse 30 horas. Nossa, eu ia dar mais conta das coisas. Cara, mas pensa se você, nessas 24 que você tem, como é que você está dividindo isso? A gente falou isso na aula de gestão de tempo. Controla essas horas para validar o esforço. Leonardo, mas eu não quero essa coisa de controlar. Nossa, isso é horrível. Não precisa fazer isso para toda a vida. Faz só durante 1, 2, 3 semanas, só para você se conhecer, se entender, saber como é que está essa sua organização diária de vida e saber, putz, caraca, eu estou gastando muito tempo aqui, estou perdendo muito tempo a colar, e aí você entender o que você pode fazer de fato. O que pode fazer de fato? E evite fatores de distração de forma sistemática. Se você gasta muito tempo no celular, cara, controla, bota um aplicativo para controlar isso. Se afasta do celular enquanto você está fazendo outras coisas. Não fica zapeando a internet. Busca outras formas de fazer isso. Às vezes, e isso eu fiz, né, muito na minha vida, você gastar um dinheiro a mais, se é possível, claro, para morar mais perto do trabalho, compensa demais, porque você vai gastar meia hora, 40 minutos, 2 horas, às vezes, a menos. E, putz, entre uma coisa e outra, às vezes você tem um gasto, né, considerando tudo mais na sua vida, que vale a pena, né? Então, assim, é interessante você ter uma noção muito clara de quais são essas distrações. E você só vai conseguir
ter uma noção muito clara do que são essas distrações no seu dia, medindo isso por um tempo, gente. Isso é importante. Você dificilmente, às vezes você tem, nossa, eu gasto muito tempo em rede social e tal. Pô, mas você vai ver lá, caraca, eu gastei 4 horas do meu dia aqui entre Instagram e Facebook. Pô, 4 horas, galera. Tem alunos que às vezes gastam 2, 3 no dia. E parece pouquinho ali, você fica um pouquinho, pá. Daqui a pouco é uma quantidade de tempo tão considerável que poderia ser revertida em 1 hora, 2 horas de estudo de qualidade. Isso faz uma diferença absurda na sua preparação. Tá? Paralisia, desmotivação. O que eu te convido a fazer é, primeiro, entender o problema, né? Entender de onde vem isso, o que está te gerando isso. Eu digo né, até por uma questão da minha vida, por exemplo, essas 2 semanas que passaram, essa semana particularmente, estou com visita em casa, né? Estou com pessoas aqui em casa, então é natural que você gaste um tempo. Teve um encontro da Secretaria de Fazenda que eu organizei, então, né, você gastando tempo, e adoeci, né? Peguei essa virosezinha do meu filho. Então, cara, ontem, por exemplo, foi um dia que eu não fiz nada. Nossa, você tem uma ideia, fiz umas coisas da Cefaz de manhã, quando chegou de tarde, sem brincadeira, eu acho que deve ter sei lá, uns 3, 5 anos que eu não fazia isso. Durante a semana, eu subi para o meu quarto e dormi 1 hora e meia, mais ou menos. E eu estava muito cansado, eu estava precisando mesmo de um descanso, precisando parar e, né, meditei um pouquinho, fiquei lá, depois dormi e acordei renovado. Nossa, aí consegui fazer uma coisinha ou outra, né? Ainda precisava fazer lá da própria Cefaz, e voltei à realidade. Hoje eu ainda estou meio afetado, vocês estão vendo aqui, estou num ritmo ainda um pouco devagar, mas é importante que você entenda, e onde eu quero chegar com isso, que existem momentos e momentos. Às vezes, se você tem um pouco de maturidade para entender, putz, nossa semana está difícil e tal, mas isso não pode ser uma realidade de todas as semanas. Todas as suas semanas, se todas as suas semanas você está desmotivado, está meio paralisado, fica lá sem saber o que eu vou fazer hoje, nossa, tem que estudar contabilidade, que droga, isso é muito chato e tal. Gente, isso no longo prazo vai ser bastante deletério para você e não vai te gerar resultado, você vai precisar reverter isso. E a melhor forma de fazer isso é fomentar a disciplina. Vou fazer uma aula só sobre o tema disciplina, porque esse é um tema muito caro, muito importante, né? Um tema caro para mim e é uma coisa que eu valorizo muito. A gente já falou sobre estudos, sobre aprendizado, que o principal, hoje, a linha de pesquisa sobre aprendizado, sobre resultado de alunos, um dos, se não o principal, fator que diferencia alunos com uma mesma base de terem resultados ao longo da vida, melhores ou não, é a disciplina. Chamada também de gana, garra, né? Nos estudos americanos que eu vejo, eles usam o termo grit. Não é exatamente disciplina, mas tem muito a ver. É uma vontade de superar mesmo quando tem muita dificuldade, mesmo quando tudo vem contra. Está lá esse aluno disciplinado, fazendo, se esforçando, mesmo, eventualmente dormindo pouco, tendo pouco dinheiro, tendo um material que não é tão bom, tendo uma vontade, uma dificuldade enorme, está lá fazendo, mesmo sem vontade. Então, assim, quando você se sentir paralisado, desmotivado, eu te recomendo o seguinte: volte nas suas motivações principais. Volte a pensar, seriamente, isso eu fazia todos os dias, eu acho que é importante que você faça. Pense todos os dias nos motivos pelos quais você está fazendo isso. Comece seu dia, talvez colocando aí no espelho do banheiro, na sua mesa, um papelzinho, para você que releia o motivo pelo qual você está acordando cedo para estar aqui no Estudo Certo, está acordando cedo para estudar, está dormindo tarde estudando, talvez abrindo mão de estar com seu marido, sua esposa, seus filhos um pouquinho para poder estudar. Qual é o motivo, cara? Esse motivo tem que estar muito claro para que você olhe para ele quando você estiver parado ali, olhando para o horizonte, sem fazer nada, ou perdendo tempo, desperdiçando tempo, ou travado numa matéria, e fala, cara, é por isso aqui que eu estou fazendo, e por isso aqui eu vou fazer mesmo sem vontade. Repita isso para você.
Isso tem um poder gigantesco. E aqui não é conversa de coach, de coisa de corpo quântico. Porra, cara, isso é a realidade da vida. Você precisa ter uma força de vontade, uma disciplina que vem muito além da motivação. A disciplina vem muito antes da motivação. A motivação vem com o tempo, vem e vai, né? Às vezes tem momentos e momentos, mas a disciplina fica. E se você consegue exercer a disciplina continuamente na sua vida, isso faz uma diferença absurda no longo prazo. Quando você está descrente, é muito importante que você tenha momentos de reforço da sua crença. Igual, assim, tem um pouco, quando você pensa em religião, né, se você é uma pessoa religiosa, você sabe que a religião é um processo de reforço da crença muito forte, o tempo todo, com casos, com situações, com exemplos, com histórias. Então, antes de mais nada, você precisa acreditar no processo. E se você está aqui no estudo certo, isso é uma grande vantagem para você, porque você quer entender o processo, saber como é, para poder exercê-lo com plenitude. Então, acredita nele, porque isso aqui é forjado com ciência e com muita experiência também, não só minha, mas a gente compartilha bastante. Vocês estão lá no grupo, vocês sabem, vocês acompanham as pessoas trocando, principalmente no grupo do Estudo Certo, onde a gente tem uma troca muito rica. Até, às vezes, tem alunos que contribuem com mais conteúdo até do que o próprio professor, trazem experiência, trazem situações, trazem conteúdos que são muito bons. Isso eu adoro, estou adorando. Mas acredite no processo, siga o estudo certo. Eu sei que eu não me proponho, não é, pô, eu não acredito nesse tipo de coisa, de dizer, não, 5 passos aqui para você seguir e ser bem-sucedido nos estudos. Cara, isso não existe, não existe. Quem quer fazer isso, ele está tentando botar uma caixinha que, pô, uns vão estar dentro, outros vão estar fora, e na maioria das vezes você vai estar fora. O estudo certo, ele te dá poder, conhecimento te traz poder, para que você possa entender a figura total, né? A grande imagem, e poder ir ajustando as pecinhas nesse grande quebra-cabeças que você tem que montar. Agora, leia casos de superação. O que são casos de superação? Eu sei que eu falei, pô, cuidado com as distrações, de não ficar tendo um monte de exemplos, de histórias e pá, mas leia alguns casos, talvez próximos do seu, exemplos de pessoas que tenham sido aprovadas em concursos próximos dos seus, e pessoas que tenham uma realidade próxima da sua. Não adianta também que você venha com casos, por exemplo, poxa, tem aquela pessoa que não trabalhava, só estudava e tal, pô, legal, bacana, mas busque casos como o seu. Se você trabalha e estuda, pô, como é que foi a vida dessa pessoa? Pô, se você já teve várias reprovações, cansáveis casos de pessoas que tiveram várias reprovações. Se você é mais velho, pô, tem um monte de gente mais velha que foi aprovado. Se você é moleque, novinho, pô, 19, 18, 17 anos, às vezes, está estudando para concurso já, tem vários casos de molecada, cara. Às vezes na faculdade ainda, e pô, foi lá e estudou para concurso. Então, não deixa de fazer isso, tá? Não deixa de ver esse tipo de caso para você poder entender a situação e poder, né, buscar elementos para superação. Ansiedade, galera. Ansiedade, veja a aula 17. Tema pesado. Eu não sou especialista, profundo especialista, mas eu creio que é um tema importantíssimo. Importantíssimo. Você precisa voltar lá. Se você sente palpitações, se sente muito nervoso, afetado, alterado, se sente às vezes com respiração acelerada, galera, ao longo do dia, vá lá nessa aula, procura ajuda, inclusive, que é um tema muito caro, muito importante, e tenta tratar isso e reverter isso a seu favor, porque é muito prevalente a ansiedade, quem estuda para concurso, e muito prevalente na sociedade, né, nas pessoas, de uma forma geral, algumas pessoas com casos mais graves, e se for a sua situação, aqui eu não sou especialista, me proponho a dizer, pô, eu vou te tratar aqui, não, eu quero, nessa aula 17, a gente tratou o tema para que fique clara a situação para você e você possa racionalizar sobre o assunto, buscar tratamento, buscar ajuda e resolver isso e poder estudar certo com qualidade. Beleza? Bom, se a gente fechou esse tema, pessoal, acho que é um tema muito legal. Espero poder ter ajudado e a gente poder continuar aqui.